Olá, muito bom dia. Hoje, 18, uma quarta-feira do mês de junho. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar falando, conversando com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e eterno Pai, na Tua presença gloriosa, nós adentramos a Ti, meu Deus, em nossa oração. Venha fluir, meu Pai, meu Senhor, os teus pensamentos para ensinar aquilo que nesta meditação da tua palavra quer nos ensinar. Que o teu Espírito venha nos ensinar, exprimir aquilo, meu Deus, que o Senhor queira passar para nós, aprender e praticar na vida de intimidade contigo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje é um assunto muito simples, mas um assunto bem agradável, bem preciso para a nossa vida, para que venhamos ter comunhão, intimidade e saber aquilo que Deus mais quer de nós. Há quem queira fazer algo para Deus, algo que quer viver para Deus, mas ainda não entende o mais importante, o essencial que Deus primeiro quer que nós venhamos saber, que é conhecê-lo em sua essência e ser aquilo que Ele quer. Aí depois as outras coisas vão vindo paulatinamente para a gente entender o que deve ser feito. Vamos então à meditação da Palavra de Deus, que tem como título O que Deus deseja que sejamos. Olha só, temos como texto bíblico básico aqui em Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 5, me fugiu aqui a memória, está aqui, capítulo 5, que Deus diz: nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, a não ser um novo ser em Cristo. Deus quer que primeiro venhamos nascer, ter o ser dele, entender como ele é, para que nós sejamos também ser como ele quer que sejamos. E a gente assim vai aprendendo a ser o que Deus quer. Primeiro nós temos que ser para Deus o que Ele quer. E depois a gente vai entender as outras coisas, como fazer a obra dele, como praticar os mandamentos dele. Mas primeiro temos que ser o que Ele quer, ser gerado dele. Uma criança, quando na família nasce um filho, aí o que aqueles pais querem? Querem que o filho venha entendê-lo. E uma das primeiras coisas que os pais ensinam é falar o nome do pai, é falar papai, mamãe. Deus quer ter intimidade conosco, que venhamos entender Ele e saber quem Ele é, para que possamos ser aquilo que Ele quer que nós venhamos ser.
Vamos começar a meditação, então. Fizemos aqui 3 pontuações. A primeira, Deus quer que sejamos novas criaturas. Deus quer que sejamos novas criaturas. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus quer um novo ser, gerar em nós uma nova criatura, uma criatura que estava sendo escrava do pecado nas trevas. Ele quer fazer nós gozarmos da sua luz e termos a natureza dele. A natureza que é em santidade. E que venhamos nascer do Espírito. Deus quer que nós venhamos nascer do Espírito, porque ele falou a um líder religioso que queria entender sobre Deus e não sabia. E Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo, nascer do Espírito. Então, primeiro do que tudo, não é você querer estar na igreja e falar que já é de Deus, que agora é cristão. Isso é bom, mas o principal é você nascer do Espírito. É nascer do Espírito, nascer de Deus. É isso que faz toda a diferença. Você pode até estar semanas, meses e anos na igreja, mas se não nasceu do Espírito, fica difícil você entender o que Deus quer que você e eu seja para poder andar com Ele e depois estar na eternidade. Vamos para a segunda pontuação. O que é ser para Deus? O que é ser para Deus? E eu também pergunto agora, o que é ser para você? O que é ser para mim? Ah, como é maravilhoso quando entendemos isso. Deus tem nos ensinado o que é ser para Ele. Olha só, vamos ver. O que é ser para Deus? Primeiro, é viver o caráter de Deus. A gente temos que ter o caráter de Deus. Se nós não termos o caráter de Deus, dificilmente você ou eu vamos conseguir servir a Deus. O caráter de Deus é a pessoa ter a postura, a obediência à palavra, ser uma pessoa de palavra. Isto é o caráter de Deus. Deus é Deus de palavra. Então nós precisamos entender isso. Uma das coisas que Deus mais quer que nós venhamos ser pessoas de caráter. Caráter de Deus. Segunda pontuação, termos os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1, se não me foge a memória, diz assim: se estás com Cristo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas que em Filipenses 4, versículo 7 ou 8, pensai no que é justo, no que é reto, no que é santo, no que é agradável a Deus. Esses têm que ser os pensamentos que Deus quer que nós venhamos ter em nós. E terceiro aqui, os sentimentos de Deus. Esse é forte. A palavra de Deus diz que tendes os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Os mesmos sentimentos que houve em Cristo. O que é os sentimentos que Deus quer que venhamos ter? De misericórdia, de compaixão, de amor, sentimento de perdão, sentimentos que venha a ter para
com o próximo, a mão estendida. Sentimento é esse que Deus quer que nós tenhamos em nós, pois foi assim com que veio até a salvação para conosco. Deus teve sentimento. Preste bem atenção, vou repetir. Medite. Deus teve sentimento. Como assim, amado Severino Neto, irmão em Cristo Neto? Como? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou. Ele teve sentimento de quê? De amor. É isso que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que a gente seja isso. Sentimento de amor. Vamos lá ao terceiro ponto e aqui já estamos concluindo. O que Deus quer que vivamos. E agora? Agora sim. Tem muita gente que está na obra de Deus, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer tudo. Calma. Primeiro nasça de Deus, seja uma nova natureza, tenha o sentimento de Deus, tenha o caráter de Deus, seja revestido do Espírito Santo. Jesus mandou os discípulos pregar, mas antes ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Falar de Deus, viver Deus, fazer algo para Deus, não pode ser de qualquer maneira. Tem que haver um moldar, uma preparação, uma transformação. E Deus quer que nós, depois de ter esse caráter, de ter essa transformação, esses pensamentos, nascidos de Deus, agora Deus quer que vivamos como Ele quer que vivamos. Na prática da sua palavra, em santidade e em amor ao nosso próximo. Eu diria, aqui eu fechar a palavra de Deus, que concluímos, eu diria duas coisas são essenciais para que nós vivamos. E depois venhamos fazer algo para Deus, como evangelizar, que é algo maravilhoso. Isso eu trago no meu coração. Evangelizar. O que é evangelizar? Levar a palavra aos perdidos. Não ficar só dentro da igreja, querendo oportunidade para pregar. Não. Você quer pregar? Você quer falar de Deus? Vá onde ninguém vai. É assim que temos aprendido com o nosso Deus. Nas vilas, nos becos, nos lugares que ninguém vai. Aos lugares ermos, aos lugares que há pessoa sofrida, nas prisões, nos hospitais. Há quem fale, não vou falar não porque é antiético. Aí vou só dar uma pitadinha. Se há uma pessoa que está no hospital precisando de uma palavra, de uma oração, aí e precisa de ouvir de Deus, será que é você que tem que só pedir a Deus para Deus ir lá visitar aquela pessoa? É eu e você que temos que ir lá, porque o nome de Deus vai ser glorificado lá. Que aquela pessoa vai ver que você usou a palavra e o poder da fé e foi curado. Todos os milagres que Deus fez, houve a palavra dele e a fé da pessoa. É questão de ser racional. Deus não é empregado de ninguém para você estar fazendo uma oração. Deus, vai lá no hospital. Deus, vai ali no presídio. Não. Olha só. Vá pela palavra. A palavra de Deus diz assim, Jesus aos discípulos, diz, Senhor, quando é que nós estávamos te visitamos quando estava preso, quando foi visitar? Jesus diz, quando é que te demos
te damos de comer. Quando você foi até uma pessoa necessitada e levou um prato de comer. Palavra de Deus é sensatez. A fé racional, ela é sensata. Ela é sensata pelas Escrituras Sagradas. É isso que Deus quer. Para concluir, as duas coisas que eu ia falar, mas veio isso aqui e Deus fez jorrar. E a gente fala o que Deus manda. Não somos profetas para ficar recuado e falar coisa para agradar pessoas. Não, não gostamos de hipocrisia. Gostamos da verdade de Deus, para a glória dele e com toda a humildade. As duas coisas que nós viemos falar, que é muito importante para que vivamos. Santidade, a santidade. A palavra de Deus diz assim: sede santo porque eu sou santo. E a segunda, amar o próximo como a si mesmo. Quem diga, eu amo a Deus, eu amo fulano. E o próximo, aquele que dá trabalho, que às vezes te faz algo mal. E aí? É esse que Deus quer que vivamos o amor. Está escrito, o apóstolo Paulo falou, se não me falha a memória, me parece que é no livro de Gálatas, que o cumprimento da lei está aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fez isso? Pronto. Fez. E está vivendo aquilo que Deus quer. Vamos falar com Deus. Amado Pai e amado Deus, nós não somos nada. Tudo é teu, a palavra, os pensamentos, o fluir, a unção. Tudo é o Senhor que quer. É o Senhor que quer que nós venhamos entender a praticar. E assim haverá salvação, haverá transformação, haverá felicidade. E saberemos como servir a Deus e ser o que Deus, entender a boa vontade de Deus e ser o que Deus que venhamos ser. Senhor, tem misericórdia de nós, nos abençoe e dá entendimento a cada um, meu Deus, de nós, para compreender, entender e ter o temor para obedecer a esta tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, ótimo dia, ótima quarta-feira, busque o Espírito Santo, tenha um momento com Deus no seu quarto e seja primeiro para Deus. Seja primícia para Deus. Seja para Deus aquilo que Ele procura que nós todos venhamos ser. E depois as demais coisas Deus vai direcionando ao que tem que ser feito. Deus abençoe. Ótima quarta-feira. Até a próxima, se assim o nosso bom e eterno Deus e Pai nos permitir.